roteiro dessa semana, lembrando que estamos na semana B, semana de aula de Química. Então, a primeira coisa, eu quero que vocês assistam as aulas do Centro de Mídia sobre tratamento de água e soluções aquosas ácidas, básicas ou neutras, tá? Por que é importante assistir essas aulas? Porque ela vai dar uma introdução para podermos resolver nossos exercícios. Lembrando vocês também que se você ainda não foi buscar o caderno Aprender Sempre de Química, Física e Biologia, vá na escola, pegue teu caderno, tá? E se você não está podendo ir no momento, tem um caderno disponibilizado aí só de Química no nosso tópico Caderno do Aluno 2021, ok? Também estou disponibilizando para vocês uma teoria sobre pH que está nos materiais de apoio, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício é uma questão do Enem, tá? Então, ele está falando a respeito da estação de tratamento de água. Então, tem uma imagem aí onde mostra todo o processo. Se vocês lembram de quando vocês foram visitar a estação de tratamento de água aí de Pirassununga, vocês vão recordar isso. Faz um bombeamento da represa ou do rio, no caso de Pirassununga, do próprio rio, e essa água passa por uma peneira enorme. Essa peneira tem a intenção de reter folhas, galhos, aquela sujeira mais grossa, tá? Depois, na hora que ela chega lá na estação de tratamento, que era aquele canão que despejava, vai acontecer o quê? Eles vão já estar adicionando sulfato de alumínio, a cal e o cloro. Aí nisso eles vão bater, que a gente chama aí da parte da floculação. Por que isso? Que é onde essa sujeira vai começar a juntar nesses floquinhos, tá? Eles vão ganhar peso. Na hora que essa sujeira ganha peso, ela vai começar a sedimentar. Então, eles vão para a parte da decantação. Depois que toda essa sujeira decantou aí, passou de um tanque para o outro, ainda ficam algumas sujeirinhas suspensas na água. Então, a gente vai para a parte da filtração, que vai passar por um filtro que contém carvão, areia e cascalho. Depois que passa por tudo isso, vão ser adicionados nessa água que está sendo tratada cal, cloro e flúor. E depois disso vai para a etapa que eles vão analisar se os parâmetros estão dentro do que é permitido. Se a quantidade aí de cloro, de flúor está dentro do que a lei pede para poder disponibilizar. E também vão conferir o pH, tá? Se tiver tudo ok, ele vai para o reservatório que fica ali na própria estação de tratamento. Depois é mandado para os reservatórios que ficam nos próprios bairros e depois ocorre a distribuição para cada casa. Ah, professora, mas se por um acaso toda essa parte aí de água tratada não chegar nos parâmetros permitidos, está acima ou está abaixo? Eles vão lá, arrumam, então eles vão, assim, refazer o processo para que ele fique dentro do que é permitido, tá? Aí a pergunta é a seguinte, super fácil. Ele quer saber aí todo desse processo, qual é a etapa que mostra a parte da remoção das partículas maiores e a parte da desinfecção da água coletada. Então, vocês vão estar analisando aí e vão marcar a alternativa correta, beleza? Então, próxima questão. Agora eu vou estar trabalhando a parte de pH. Então, tem duas partes aí. Eu vou estar trabalhando com o pH. Qual que é a formulinha? O pH é igual a menos log da concentração de H+. E também pode aparecer, como o caso do nosso exercício, o pOH, tá? Que aí ele vai mostrar a parte da concentração de OH-. Ô, professora,
Mas se ele pede pH, eu não posso encontrar o pOH. Claro que eu posso encontrar o pOH, porque através disso eu vou utilizar outra formulinha, que pH mais o pOH dá 14. Por exemplo, aqui, ó, no exercício, no segundo exemplo, ele me dá, ele calcula o pOH que chega aqui, ó, a 5, certo? Chegou nesse valor. Agora eu vou calcular o pH desse exemplo. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aquela soma, ó, pH mais o pOH, que isso dá 14. Eu quero descobrir o pH. Eu tenho o meu pOH, que vale 5, e a soma desses dois dá 14. Esse mais 5 vai passar do outro lado, subtraindo, tá? Então, vai ficar pH é igual a 14 menos 5. Então, o valor do pH desse meu exemplo vai ser 9. Mas, ô professora, onde que eu vou aplicar isso? No exercício não tá pedindo. Tá sim, na letrinha C. Vocês vão fazer todo esse processo na letrinha C. Vocês vão calcular o pOH e depois vocês vão calcular o pH através do pOH que vocês encontraram. E como que eu calculo o pH, professora? Primeira coisa, eu vou utilizar apenas a notação científica. Eu vou tirar a potência de base 10, para falar a verdade. Eu vou tirar esse 1 vezes, porque 1 vezes 10 elevado a menos 5 é 10 elevado a menos 5. Vou fazer o exercício A como exemplo, tá? Aí eu vou lá na minha formulinha. Qual que é a minha formulinha? pH é igual a menos log da concentração de H+, certo? Agora eu vou substituir essa concentração de H+ pelo valor que eu tenho. Então, vai ficar pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 5. Detalhe, esse menos 5 aqui, ó, vai vir aqui na frente do log, tá? Então, vamos lá. pH é igual a menos, o menos 5, log de 10. Eu sei que na matemática, se vocês não viram, vão ver ainda, que log de base 10 é igual a 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer regrinha de sinal. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos vezes menos 5. Que eu vou chegar nesse resultado, ó. pH é igual a 5 vezes 1, que o log de 10 é 1, lembra disso. Então, o meu pH é igual a 5. Achei aí o pH da letra A. Vocês vão fazer com a letra B, C e D. Lembrando que na letra C eu vou calcular o OH- e depois eu calculo o pH, tá? Mantendo nessa mesma linha de raciocínio, agora eu tenho um outro tipo de exercício. Eu vou ter que encontrar o que lhe pede. Só que aí eu tenho concentração de H+ e de OH-. Então, eu vou utilizar a concentração de H+. Por quê? Porque através do H+, eu consigo descobrir qual é o valor do pH. E eu preciso desse valor de pH para eu descobrir qual das substâncias vai ter caráter neutro, tá? Então, eu vou descobrir o valor do pH do leite, da água do mar, da Coca-Cola, do café, da lágrima e da água de lavanderia. E preciso lembrar o seguinte, que quando ele tem um caráter ácido, ele vai ter um pH menor do que 7, tá? Eu posso ter um caráter neutro, que o pH é igual a 7, e um caráter básico, ou alcalino, dependendo o problema, tá?
que é um pH maior que 7, tá? Aí, então, através dos valores que eu encontrei do pH de cada substância, eu consigo identificar qual delas vão ter caráter neutro. E depois disso, eu vou fazer uma outra atividade envolvendo pH. Ele comenta que eu também posso utilizar o extrato de repolho roxo. É como se fosse um suco, tá? E por quê? O que acontece? Quando eu jogo esse extrato, esse suco de repolho roxo sobre uma substância, esse repolho roxo, dependendo ao valor do pH da substância, ele pode alterar a cor. Então, pode ficar vermelho, rosa, roxo, azul, verde ou amarelo. E cada cor representa uma faixa aí de pH. Então, através dessa faixa de pH, eu consigo identificar se é uma substância de caráter ácido, básico ou neutro, tá? Então, ele pegou aí 4 materiais, que é o amoníaco, o leite de magnésia, o vinagre e o leite de cabra. E cada um teve uma cor referente. Através das cores encontradas, eu consigo classificar eles em caráter básico, neutro ou ácido. Então, eu vou pegar cada uma dessas substâncias e vou falar qual que são os caráteres referente à cor encontrada. E vou assinalar a alternativa que corresponde corretamente à classificação desse caráter. Ah, mas professora, eu não lembro mais o que é caráter ácido e caráter básico. Não tem problema. O próprio exercício ele já te dá essa informação. Ele fala que caráter ácido é quando o pH é menor que 7. Então, vocês vão ter que lembrar aí. Quando o caráter é básico, o meu pH ele é maior que 7. Então, aí eu vou ter que analisar novamente, só que aí eu não vou precisar calcular. Eu só preciso ver a cor, qual que é o pH correspondente, ok? Tem um outro exercício aí, é a parte do experimento, tá? Muito importante que vocês assistam, são 2 vídeos e cada vídeo tem as suas perguntinhas. Não é uma coisa obrigatória, mas seria muito bom e interessante vocês fazerem pelo seguinte, vocês vão estar pegando a parte que vocês estão trabalhando em sala de aula, a parte teórica, e aplicar aquilo. Vocês vão conseguir ver aquela teoria sendo aplicada na nossa realidade, tá? Então, o primeiro experimento fala sobre o tratamento de água. Aí eu tenho algumas perguntinhas referente ao experimento que vocês vão ter que estar analisando. E o meu segundo experimento é sobre o pH. Eu vou estar comprovando a acidez ou se a minha substância ela é alcalina, tá? Então, eu vou estar vendo aí se ela é ácida ou básica. E depois disso, eu vou estar respondendo algumas perguntinhas também, ok? Lembrando, não é uma coisa obrigatória, mas seria muito interessante vocês estarem fazendo e colocando em prática tudo que vocês aprenderam, tá? E para finalizar, a nossa mensaginha de final aí. Estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais se gosta. Então, assim, eu sei que estudar para a grande maioria é uma coisa chata, mas sem o estudo eu não consigo continuar meu caminho. Eu vou estar assim, meio que atrás dos meus sonhos. A parte do estudo é como se fosse um degrau para eu chegar até onde está o meu sonho e realizar ele. Então, é muito importante o estudo na nossa vida, tá? Então, por mais difícil que seja, não desista. Corra atrás, persista, pergunte, pois estamos aqui para auxiliar vocês, tá bom? Um grande beijo e até mais. Ah, não se esqueça, o nosso plantão de dúvida vai acontecer dia 23 de junho, uma quarta-feira, das 8h15 até as 8h45, tá? E se você puder frequentar as nossas aulas presenciais,
será muito bem-vindo. Um grande beijo e até mais!